Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Estamos entrando ao vivo no nosso aulão semanal. Olá, boa noite. Residencial Doce Aconchego, seja bem-vindo. Diego, bem-vindo. Boa noite para vocês. Boa noite, Mônica. Tudo bem com vocês, gente? Vocês estão me ouvindo? Meu áudio tá bom aí? Me falem. Se tá tudo ok. Oi, Risen. Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom aí? Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Tudo certo, beleza, gente. Tá ótimo. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Gente, não sei como é que tá o frio aí por esse país, porque tem gente aqui, né, meio de tudo que é canto, mas eu vou dizer que pro lado de cá, do sul, o frio tá grande. Não é só frio, cara, uma chuva. Desde domingo chove o dia inteiro. E não é chuvinha, não, é chuvona. Chuva intensa. Mas faz parte, né? Daí o que a gente faz quando o tempo tá úmido pra caramba? Quem é mulher aí vai saber. O cabelo fica tudo bagaçado, a gente não consegue ajeitar o cabelo, a gente faz o quê? A gente prende, faz um coque, que eu mal tenho cabelo pra fazer um coque, e tá tudo certo, né? A gente vai e faz assim mesmo. Gente, boa noite, vão entrando aí. Carol, seja bem-vinda também. Lorena, Graziela, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje separei um tema bem legal pra gente conversar, né? Que é como alcançar a rotina ideal aí, né, de um dono. Como que a gente consegue alcançar uma rotina? Estância Velha, Rio Grande do Sul, frio e chuva. Quem é aqui do Sul tá lascado, né, gente? Tá lascado. Aqui a gente tá no tempo típico de Curitiba. Curitiba é isso aí. É chuva, é frio, né? Enfim. Então, gente, eu escolhi esse tema hoje pra gente conversar porque é algo, assim, a gente tem queixas muito parecidas, os donos, né? Sempre as mesmas queixas, né? E aí, eu resolvi trazer, porque umas lives passadas, aí agora eu não vou lembrar quando foi, dentro da aula, eu falei um dos tópicos sobre dificuldades do dono, desafios e tudo mais, né? E eu falei um pouco sobre como era a minha rotina, a minha realidade, né? Assim, que eu tinha conseguido alcançar uma rotina boa, né? Assim, com horários legais e tudo mais. E aí isso causou um pouco, né? Ali naquele dia, teve muitos comentários de vocês, né? Muitas perguntas mesmo, assim, nossa, como, quando que eu vou conseguir alcançar isso também, né? E aí, eu, junto com uma outra situação que eu vou contar pra vocês hoje aqui durante a live, me fez decidir por esse tema de hoje, abordando por uma vertente um pouquinho diferente, tá? Que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Gente, bem-vindos! Tem gente, Lúcia Helena... Tem algumas pessoas aqui, Lilian, que eu não tô lembrada, pode ser que eu esteja errada, né, gente? Mas assim, eu acabo gravando as pessoas normalmente que me acompanham, por ser ainda perfil pequeno, né? A gente já consegue estar sempre acompanhando quem tá por aqui. Olá, Débora. E aí, algo que eu sempre faço, porque eu acho que é muito importante, é me apresentar aqui um pouquinho, né? Sempre de forma muito breve, assim, mas pra que quem tá chegando aqui agora, e sempre tem gente nova chegando no meu perfil,
para você saber quem eu sou, como que surgiu essa minha experiência com as instituições, né? Então, eu sempre faço um resuminho assim para vocês, tá? Então, eu me chamo Roberta, eu sou de Curitiba, Paraná. Eu ingressei nessa área aí de casa de repouso em 2009, a minha formação é nutrição, então eu entrei atuando como nutricionista em algumas casas daqui e logo em seguida também eu já comecei a atuar como responsável técnica, né? Então eu nem sabia da existência da possibilidade de um profissional de nutrição atuar dentro de uma casa de repouso, né? Quando eu me formei, eu nem sabia que tinha essa possibilidade. E muito menos que poderia atuar também como responsável técnica. Então, comecei dessa forma. Mas logo em seguida, assim, uma das casas que eu ingressei como Nutri e como RT, houve a possibilidade de eu entrar de sócia, né? E foi assim que aconteceu. Eu entrei de sócia em uma das instituições que eu trabalhava, isso em 2010. Aí em 2013 a sociedade tem seus lados bons e outros nem tanto, né? Mas assim, a gente tinha divergências de pensamentos, de vontades, né? Assim. E aí não tava dando mais certo. Aí acabou que eu fiquei, né? Comprei a parte da minha sócia, fiquei sozinha. E aí vem milhares de outros desafios seguindo sozinha, porque ela era da área da enfermagem. Então, ela supria uma necessidade minha e uma falta de conhecimento, né? Que eu realmente não tinha nessa área, né? E eu também não tinha das outras, né, gente? Assim, não vou falar que eu tive, porque eu também não tinha nada. Não tinha conhecimento de administração, de ser dono, de coisa alguma. E aí, me vi sozinha, né? Foi uma decisão ali naquele momento, né? E achei enfim, que ia dar conta, né? E aí, começou a surgir muitas situações nesse período. Depois, consegui encontrar ali soluções dos meus erros e tal, né? Quem já tá aqui já conhece um pouco dessa história. E eu sei que em 2016 para 2017 surge, então, a minha decisão, né? Eu tomo a decisão de ingressar com ir para uma segunda unidade, né? E aí faço todo esse caminho aí de abrir uma instituição do zero, porque eu não tinha passado por isso. Eu entrei com uma casa aberta já, né? E aí vem todos os desafios de obra, projetos e tudo mais. E aí em 2020, o que acontece é que quando você tá na área, ainda mais eu que tinha atuado antes, né, como RT e Nutri, eu conhecia muitos donos. As queixas eram as mesmas, as situações, os problemas eram os mesmos, e cada um no seu mundinho fechado, ninguém se ajuda, ninguém divide muito, né, as suas experiências e o que consegue resolver para si, de repente pode compartilhar com o outro, né? E isso não acontecia. E aí eu resolvo começar a falar sobre isso no digital. Eu via que não tinha nada, ninguém fala, é muito preconceito ainda com essa área, né? E não tinha nada voltado para dono. Eu falei, vou começar a falar sobre esse assunto, vamos trazer conhecimento sobre essa área, vou falar dos perrengues que eu passei. Quem sabe alguém me ouve e não precisa passar e tal. E assim começa a coisa, né? Aí, logo em seguida, surge a ideia de cursos e tudo mais, e é aí que as coisas começam a acontecer, né? Já tem aí 1 ano e pouquinho desse perfil, a gente ainda é bem pequeno, mas assim, é muito incrível o poder, né, que essa internet tem, assim, o quanto de pessoas a gente consegue alcançar. Então, tentei resumir, embora tenha sido meio me prolongado aí. Tá bom, gente? Então, sejam bem-vindos novamente. Por que eu escolhi esse tema hoje? Foi o que eu falei, né? Comentei que, assim, nos aulões passados, dentro de um aulão, eu fiz um relato ali sobre a minha rotina e muitas pessoas ficaram, né, me perguntando, quando que eu vou conseguir essa rotina? Quando que eu também vou folgar fim de semana? Quando que eu vou poder tirar folga? Quando que os funcionários vão ficar em cima de mim? Enfim, e aí, então, eu decido trazer esse tema hoje pra gente conversar um pouco, tá? O título é Como alcançar a rotina ideal de um dono de casa de repouso. E por que eu coloquei alcançar? Porque é uma busca, é algo a ser alcançado realmente, tá? Não é algo que vai acontecer assim, não é algo que vai vir naturalmente, se você não buscar e se você não trabalhar para que isso aconteça, tá? Então, não é algo, por exemplo, que vocês vão conseguir contratar pessoas
e todos esses funcionários vão ser maravilhosos, você vai ter uma equipe maravilhosa, perfeita, que vai saber fazer tudo do jeito que você quer, com o teu perfil de trabalho, porque cada dono ou cada casa pode ser muito parecido o trabalho, mas tem um perfil diferente, né? De gerir e de fazer toda a gestão. Então, isso não vai acontecer. Não vai acontecer se você não tomar algumas atitudes para que isso aconteça, tá? Então, por isso que é alcançar. É colocar como meta algo que você quer e trabalhar para que isso aconteça. Mas para isso acontecer, vai te demandar trabalho, né? E tempo e dedicação para você alcançar isso que é tão importante. Se isso realmente for importante, né? Que é algo que você queira e busque, tá bom? Mas antes da gente iniciar, eu sempre dou uns recadinhos, né, gente? Então, assim, o recadinho principal é sempre assim, perguntas, comentários, né? Tentem deixar mais pro final da live, porque eu sempre tenho o meu roteiro aqui, pra eu não me perder nas coisas que eu quero, né? Sempre tem bastante coisa pra falar. E eu não quero me perder, então, senão eu acabo vendo aqui os comentários de vocês, perguntas, e eu saio da linha de raciocínio às vezes, tá bom? Daí a gente faz os comentários e as perguntas mais pro final lá. Beleza? Então, vamos lá. Por que é mais comum do que deveria ser essa rotina dos donos, né? Rotinas que são muito parecidas, reclamações e problemas e inseguranças, enfim, tantas coisas que são tão comuns aos donos. Eu vou começar a relatar algumas coisas aqui, eu quero ver aí, vocês podem compartilhar comigo, se vocês se identificam em quais situações que eu for falando aqui, vocês se enxergam ou talvez até estejam vivendo aí situações parecidas, tá? Vocês vão me falando aqui, tá bom? Então, infelizmente, é mais comum do que deveria ser, né? Essa rotina meio louca aí de donos de casa, né? Então, assim, o que muitas vezes acontece? Você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Então, você se organiza, você vai para começar a trabalhar na tua instituição, você entra lá às 7 da manhã, 8, enfim, não importa. E vai, e o teu dia é uma loucura, e um monte de coisa para resolver, e funcionário falando daqui, família dali, situações que vão acontecendo, naturais, do dia a dia mesmo, né? Funcionários faltando, e que nem sequer avisam, e muitas vezes você tem que repor esse funcionário, né? Ou porque não consegue arrumar ninguém de uma hora para outra, né? Para suprir esse funcionário. Às vezes os outros que estão de folga moram longe ou não estão também dispostos a vir cobrir ninguém. E aí você se vê ali cobrindo, às vezes, um ou outro furo de dentro da tua instituição, né? Isso é muito comum. Funcionários ligam o dia inteiro, nas tuas folgas, te ligam de noite e normalmente ligam. Não é coisa grave, não é coisa séria ou coisa urgente que precisa ser resolvido muitas vezes. Ligam para falar coisas assim que dá para deixar para outro dia, né? Que não precisa ser resolvido naquele exato momento, que também não tem o que fazer. Às vezes são coisas ali, né, da rotina, mas que não tem necessidade de te falar ou de te ligar naquele momento, né? Então, funcionários que ligam o tempo inteiro... você conseguir tirar fins de semana ou pequenas férias ao longo do ano é muito difícil, você também não consegue, você acaba trabalhando de domingo a domingo, né? Sem conseguir muito parar, né? Então, estou repassando uma unidade porque está me sobrecarregando e tenho 2 filhas, preciso me dedicar. Cada um tem as suas prioridades, né? Assim, cada um tem que entender em que momento da vida tá e se realmente isso tá sendo mais prejudicial ou benéfico, né? E aí são as decisões, às vezes, que a gente tem que tomar na vida realmente, né? Então, assim, não tem férias, não consegue folgar, fica lá o dia, a noite, enfim. Eu conheço funcionários que até dormem dentro da instituição, nem vão para casa dias, assim, às vezes vão para casa dali 3, 4 dias para ver filho, ver marido, né, coisas nesse sentido. Então, assim, eu conheço muita gente nessa situação, assim, sabe? Tá? E o que acontece? Conforme os anos vão passando e você não consegue organizar essa rotina,
ou consegue melhorar isso para tua vida, você vai começar a sentir, né? Então, você vai começar a ficar estressado, ansioso, enfim, isso tudo vai refletir no teu atendimento, né? Porque a gente é o reflexo final do atendimento. Se a pirâmide, né? Nós somos uma pirâmide. Se quem tá lá no topo da pirâmide, o que passa pro restante da equipe for tudo desestruturado, tudo meio, né? Isso vai refletindo até chegar no teu atendimento final, né? Então, é muito importante vocês entenderem os estágios que vocês estão, tentar ter um olhar mais de fora. Eu sei que é difícil, porque quando a gente tá no meio da situação, do furacão, né? A gente não consegue ter um olhar mais distante, mas é importante ter, para avaliar o que tá acontecendo, né? Para tentar resolver as coisas, porque tem solução, tá? Existe solução e eu vou falar algumas situações aqui para vocês, para ver se vocês se identificam, em que momento vocês estão, enfim, tá? Então, assim, ó, o que acontece, né? Por que a maioria dos donos, ou grande parte deles, né, acabam chegando nesse ponto? Por que será? Não dá pra gente generalizar, e eu não vou generalizar, porque não se pode generalizar nada, né? Mas, assim, vocês já pararam pra pensar que grande parte, ou a maioria das coisas que acontecem na tua instituição, de rotina, de liderança, de funcionamento como um todo, ela é o teu reflexo? Ela é o teu reflexo, tá? Eu digo assim porque a maioria das instituições são pequeno, médio porte. Então, não dá para eu falar aqui de instituições muito grandes, com mais de 50 moradores, porque daí já é uma estrutura e uma equipe completamente diferente do que eu tô falando. Eu tô falando de pequeno, médio porte, onde você vai estar ali todo dia, você vai fazer parte da equipe, você muito provavelmente vai ser o líder da tua equipe, né? Então, é em quem todos vão se espelhar, né? E aí, quando eu falo que muitas vezes pode ser algo que você não está fazendo, ou está fazendo mal feito, ou está deixando de fazer, está refletindo no todo. Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, por exemplo, você pode me perguntar, tá, Roberta, como assim, né? Então, até quando os funcionários faltam, a culpa é minha? Não é que a culpa é sua, mas assim, dá uma parada para pensar. Por que eu escolhi esse tema também, além do que eu falei sobre a live? Eu escolhi também porque eu soube esses dias de uma situação de um aluno que não pôde estar comigo numa aula, um aulão ao vivo aí que ia ter com os alunos, e ele não conseguiu participar. Ele não conseguiu participar porque nesse dia tinham faltado 3 funcionários dele, num único dia. E aí ele estava lá, na instituição, se virando em 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo e de funções para dar conta de 3 funcionários que tinham faltado, né? E aí, é culpa dele, não é culpa dele, são os funcionários que não querem nada com nada. Gente, até pode ser, tá? Tem sim, eu sei que tem funcionário que não quer nada com nada, que é ruim, que não tem comprometimento, que não tem responsabilidade. Mas, por exemplo, né, eu fiquei pensando sobre isso. Eu parei e pensei assim, poxa, eu nunca vivi isso, sabe? Eu nunca, nos meus 11 anos de dona, mesmo com uma casa, depois com a segunda, eu nunca passei por uma situação dessa, de faltar 3 funcionários. Claro que eu tinha situações que o funcionário faltava, que não eram tão corriqueiro, assim, que acontecia, mesmo porque elas trabalhavam por plantão, então 12 por 36 você consegue se organizar melhor nas tuas folgas, então, assim, tentar agendar aquilo que era possível, ou resolver, né, aquilo que era possível nas suas folgas. Claro que às vezes você agendar uma consulta para um filho, né? Normalmente a maioria dos funcionários em instituições acabam sendo mulheres, então tem filhos, tem que às vezes marcar uma consulta para um filho, tem que ir, cai no dia do plantão. Isso tudo a gente tem que resolver. Mas assim, no modo geral, tá? Eu nunca vivenciei. E se algum funcionário tinha uma consulta, alguma coisa agendada, eles me avisavam com antecedência, a gente se organizava para não ficar com aquela vaga sem ninguém preencher, né? Eu não precisava ir fazer a função do funcionário, né? Não que eu nunca tivesse
né, que ter feito nada ali em alguns momentos, sim, houve a necessidade, mas muito poucas vezes. E aí eu fiquei pensando, né, por que essa pessoa tá vivendo isso, né? Assim, meu Deus do céu, 3 funcionários sem ir, né? Será que os 3 funcionários são tão péssimos assim, né, que deixaram essa pessoa na mão? Ou será que ela também não tem a sua parcela de responsabilidade para estar vivendo aquilo? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Será que às vezes o que você tá vivendo na tua rotina, a tua desorganização, a loucura que é a tua rotina, os funcionários te deixando na mão, um monte de coisa acontecendo, porque talvez você tenha que parar um pouco e olhar, será que o problema são só os funcionários? Tenta olhar com uma certa distância. Se for, você vai ter que mudar de funcionário. Mas se não for, pode ser que você tenha a tua parcela de responsabilidade sobre isso também, né? Como eu falei, a grande maioria acaba sendo o líder, né? Acaba sendo quem aquele funcionário vai se espelhar e vai seguir, e vai, enfim. E aí, se você não for um bom gestor de pessoas, isso vai acontecer, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque, assim, realmente, assim, eu nunca vivenciei, então eu fiquei imaginando a situação dessa pessoa, né? De num único dia ele ter três funcionários. E a gente que tem instituição de pequeno médio porte, uma pessoa já faz uma diferença gigantesca. Assim, imagina 3, né? Assim, vira um Deus nos acuda, né? Então, talvez essa pessoa tivesse que repensar se ela tá tendo uma postura como gestor de pessoas correto, né? Se como dono, como líder, qual é a função que essa pessoa tem ali, como que ela tá desempenhando essa função. Se ela não tá cometendo alguns erros, né? Tentar ter essa visão mais de fora um pouco. E esses dias eu fiz um post aqui até falando sobre isso, que o dono, ele tem que cuidar com esse negócio de ficar fazendo a função do funcionário, né? Porque quando a gente ingressa muito, se coloca muito nos trabalhos que não são nossos, que cada um lá tem o seu papel, né? O que acontece é que você entra tão dentro ali que você não consegue enxergar realmente se aquele funcionário pode não estar sendo o melhor ou ideal ou alguma coisa assim. Porque a gente sabe, eu não sei se vocês vivem isso, mas eu vivia muito, competição. Eu trabalhava praticamente não, eram só mulheres, né? Sempre foi, enfim. Aí quando já era todo mundo mulher, era difícil às vezes inserir um homem no meio ali. Então sempre foram mulheres. E ambiente só de mulheres não é fácil. Vocês devem concordar aqui comigo, né? Não é fácil. Então tinha muita competição, uma querendo ferrar meio com a outra, uma querendo colocar no da outra o erro, né? Mas também não assume o seu. Então, isso acontece muito. E quando você tá dentro ali, também participando ou colocando a mão muito na massa de coisas que não deveriam você fazer, deveria realmente ser a tua equipe, e você ficar mais na parte de gerenciamento, de observação e enfim, né? Você consegue prestar mais atenção na tua equipe. Porque, assim, quando você trabalha por plantão, ninguém é igual a ninguém, né? Então, assim, eu tinha que me adaptar também ao perfil de cada plantão. Então, um dia um plantão ele tinha uma energia, um jeito, uma coisa que funcionava de um jeito, digamos assim, e no outro plantão eram pessoas com um perfil um pouco diferente, com gênio, entende? Personalidades, é isso que eu tô querendo dizer. Diferente. Então, eu não podia querer exigir que os 2 plantões fossem exatamente tal, porque são pessoas diferentes que trabalhavam. Então, isso era difícil, eu tinha que saber lidar com as diferenças de cada uma, né? E saber como chegar, eu sabia que com uma eu podia me abordar, né, de uma forma, com outra tinha que ser assim, entende, gente? Tudo meio, entendeu? Se vocês levarem as coisas muito a ferro e fogo, é complicado, tá? Gerir pessoas não é fácil. Não é fácil. E eu, quando digo que não vivenciei esse negócio de faltas, de me deixarem na mão, não pense vocês que, então tá, pra Roberta sempre tudo é fácil. Então você nunca teve problema com funcionário. Tive muitos problemas com funcionário.
Muitas vezes queria mandar embora naquele segundo, não olhar mais na cara da pessoa, mas assim, a gente tem que saber ponderar as situações, parar, respirar, não agir de forma impulsiva, entender os lados, entender o que tá acontecendo, de forma mais fria mesmo, né? Entendeu? Antes de tomar atitudes impensadas, né? E quando você acaba fazendo muita função dos funcionários, você realmente não consegue ter essa visão de realmente quem que tá trabalhando, quem que tá ficando mais assim a desejar, realmente o que chega no teu ouvido é real ou não é, entende? Você só vai conseguir isso com um pouco de distanciamento, se você tiver muito ali, você não vai conseguir, tá? E outra questão também que acontece muito é que quando você fica muito em cima, você não deixa o funcionário trabalhar. Eu conheço muitos donos que sufocam o funcionário, assim, ao ponto de não deixar o funcionário trabalhar. Então, assim, se ele foi contratado para fazer tais funções, você vai treinar, você vai dizer como que é a tua forma de trabalho. E isso vai levar um tempo até que ele pegue, né? Por mais que ele já tenha experiência na área, ele vai pegar o teu jeito de trabalhar, o jeito que a tua instituição, né, que você gosta, que seja trabalhado dentro da tua instituição. E isso vai levar um tempo, né, pra acontecer e pra coisa ficar redondinha e tal. Mas não adianta você ficar o dia inteiro atrás. Você já fez isso? Você não vai fazer aquilo? Você viu isso? Você vai resolver aquilo? Eu mandei você fazer isso. Você não fez ainda? Quando que você vai fazer? Gente, as pessoas precisam de liberdade pra trabalhar. Nenhum funcionário gosta de ninguém aqui o tempo inteiro, entendeu? Buzinando no ouvido, né? Então, isso também faz diferença, tá? Para que você consiga delegar, você tem que treinar, você tem que capacitar e você tem que soltar o funcionário para trabalhar. Você tem que deixar que ele trabalhe. Porque senão ele vai sentir que você nunca deixa, que você tá sempre em cima dele, então para que ele vai fazer? Ele vai jogar a bola pra você mesmo, você que resolve, você tá o tempo inteiro no pé dele ali, ele não vai fazer nada. Ele não se sente também reconhecido ou capaz, porque você também não confia, né? E assim as coisas acontecem, né? E assim, eu sei que nem tudo a gente pode delegar, né? Nem tudo a gente pode delegar. Vai ter coisas que somente nós vamos poder resolver. Isso faz parte do nosso trabalho. Vão ter coisas que tratar com famílias, falecimentos, né? Coisas que vão acontecer que só nós vamos poder resolver. Mas tem coisas que deixa eles fazerem. É o trabalho deles. Capacite, treine e oriente o jeito que você gosta de trabalhar. Você vai ter o teu momento de supervisionário, você dá sempre uma olhadinha aqui, outra ali. Reuniões com a tua equipe de ajustar isso, ajustar aquilo. Mas deixa trabalhar, gente. Mesmo porque você tem que fazer o teu, não tem? Você tem um monte de coisa. Eu tinha um monte de coisa pra fazer. Se eu ficasse o dia inteiro atrás ali no pé do funcionário, eu não ia dar conta das coisas que eu tinha que fazer. E é aí que eu vou chegar. Porque aí você nunca vai ter uma rotina ideal mesmo. Porque você vai estar sempre atolado de coisa pra fazer, com o teu atrasado, porque você tem que ficar o dia inteiro atrás na cola do funcionário, né? Outra coisa que é muito importante também, de ser avaliado, né? Quando que vocês elogiam os funcionários de vocês? Gente, tudo que eu tô falando aqui não é porque eu tô defendendo os funcionários, não, tá? Eu quero que vocês olhem por esse outro lado, assim, né? Tem funcionário bom e ruim em qualquer lugar, né? Eu já fui funcionária, né? CLT, tudo, lá no começo, quando eu me formei. Então, assim, a gente sabe que faz muita falta e faz muita diferença quando a gente é reconhecido. Quando o nosso chefe, ou o nosso líder, enfim, gerente, gestor, ele confia na gente, na nossa capacidade, né? Que ele sabe que eu sou responsável, que eu vou resolver. Então, assim, algo que pra mim era muito importante era essa parte de elogio. Não era algo que eu fazia todos os dias, mas se acontecia uma situação que a pessoa, né, resolvia, fazia, tava do jeito que ela sabia que era como eu gostaria, eu elogiava. Isso faz muita diferença, né? Assim, a pessoa se sente reconhecida, sente que você tá vendo, ela não é só cobrada o dia inteiro, porque
Vamos e venhamos que ser cuidador ou técnico, né, mas de colocar a mão ali de fato para trabalhar direto com o idoso, de banho, de fralda, de curativo, de família, de alimentar, de remédio, é uma rotina cansativa, né? Não é um trabalho fácil, não é assim qualquer pessoa não que trabalha com isso. Então, quando você pega um funcionário bom, que realmente seja, né, assim, tenha vontade de trabalhar, tal, reconheça esse funcionário, elogie ele, porque quanto mais você fizer isso, mais motivado ele vai estar para trabalhar com você, entende? Então, assim, eu comecei a tentar, né, assim, equiparar, né? Então, assim, eu nunca vivenciei isso. Então, o que será que eu fazia que talvez essa pessoa não esteja fazendo? Então, uma das coisas que eu fazia muito era isso, né? Eu tentava ter uma harmonia legal com a minha equipe. Não é que eu não cobrasse, cobrava muitas vezes. E cobrava como? Chamava no meu escritório. O que eu conheço de dono que chama atenção na frente de todo mundo é estúpido, né? Então, assim, o que é que você espera do teu funcionário se você age dessa forma com ele, né? Se você chama atenção na frente de todo mundo, né? Até às vezes de família, né? Isso então é um absurdo se você estiver fazendo isso ou já tiver feito, né? Mas na frente entre os outros funcionários mesmo. Então, assim, é óbvio que você não vai ter o mínimo dessa pessoa de comprometimento. Você não tem respeito por ela, você não elogia, você não delega, você não treina, você não libera ela para trabalhar, você fica o dia inteiro no ouvido dessa pessoa. Então, isso são reflexos daquilo de como muitas vezes você age. Eu conheço muitos donos de casa que eu conheci, né, ao longo da vida aí, de ficar o tempo... De, por exemplo, não conseguir ir pro seu escritório. Tinha um monte de coisa para fazer no escritório que poderia fazer, que poderia, né, dar atenção à família, ver coisas dos idosos, enfim, ir atrás de ocupar vaga, por exemplo, se você tá com vaga ociosa, fazer outras coisas. Fica o tempo inteiro atrás, sabe, do funcionário, catando as coisas, enchendo a cabeça do funcionário. E esse funcionário vai trabalhar sempre sob pressão, não vai estar muitas vezes feliz ali, não vai estar satisfeito em trabalhar com você. Então, a grande maioria dos funcionários que eu tinha ficavam comigo um bom tempo. Eu acredito que ao longo do tempo, por ser uma atividade muito cansativa e muito exaustiva mesmo, assim, eu acho que as pessoas chegam a um tempo de limite, assim, né? Acaba que não é progredindo, mas assim, você já começa a perceber que já tá cansado, assim, por mais que tire férias, por mais que não sei o quê, vai cansando. E aí, muitas vezes é momento de dar uma renovada, né, tudo na equipe e tal. E que são os momentos difíceis e desafiadores também, né, porque volta e meia, nesses momentos de mudar equipe, é difícil, porque até você encontrar de novo pessoas que têm o teu perfil, que você goste, que treina, que a pessoa, né, vai legal, trabalha do jeito que você quer e tal, também é difícil e também demora. Mas normalmente as pessoas ficavam um tempo legal comigo, porque eu tentava ter o melhor tipo de relacionamento possível, sem perder a minha posição, né, que eu era, né, a dona da instituição, então tudo elas tinham que reportar pra mim, tudo que elas tinham que vir me falar e tudo mais, mas ao mesmo tempo que elas também podiam vir dividir comigo situações, problemas, né, Roberto, ó, minha filha tem médico, eu não vou conseguir vir, tô vindo te avisar com antecedência, porque eu não gosto de faltar e tal, e a gente ajustava, então às vezes precisava de um dia, uma fazia pra outra, depois fazia, né, repunha aquele dia pra outra pessoa, então assim, existia muito isso, sabe, era algo que pra mim era muito importante. Então quando eu ouço essas coisas de funcionário deixando na mão, de rotina uma loucura, de você não conseguir fazer metade daquilo que você precisa fazer no teu dia, que você tem horário para entrar, não tem horário para sair, que você passa domingo a domingo dentro da instituição, são coisas que pode ter certeza que é você que tá errando. Que é a tua postura que tá errada, que são coisas que você não tá fazendo, são atitudes que você não tá tomando para que você alcance isso, tá? Beleza, gente? Nossa, vocês estão falando um monte de coisa que eu não tô acompanhando, não. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ó, a Casa de Repouso Ideal falou, ó. Faz elogios sempre e também dá bônus financeiro como reconhecimento. Isso é excelente.
sabe? Por exemplo, coisas que a gente sempre fazia lá, era no dia do aniversário do funcionário, né? Comprava um bolinho, entende? Fazia uma surpresa mesmo, assim. A gente se juntava, o resto da equipe, sem que aquela pessoa, né, soubesse no dia do plantão dela. E aí eu ia lá, passava em algum lugar, comprava as coisinhas e tal, a gente, né, se reunia. E aí depois a gente cantava parabéns pra essa pessoa. Entende? Coisas assim simples, né, gente? Mas que demonstra carinho, demonstra reconhecimento também, que essa pessoa é importante, entende? Então, por exemplo, quando tinha festas, tudo antes do Covid aí, né? Mas tinham as festas, né? Tinha festa de final de ano, do Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, essas festas que a gente sempre faz, né? E normalmente eu sempre falava umas palavras assim, né? Em agradecimento pelas famílias estarem ali, por confiarem no nosso serviço. E eu nunca deixava de elogiar as minhas meninas. Sempre fazia isso, né? Eu sempre dizia o quanto elas faziam diferença, né? O quanto era importante o papel de cada uma ali, que sem elas aquilo ali não estaria também funcionando, né? Então, isso é muito importante, elas precisam disso também. E aos poucos a gente consegue ir formando uma equipe boa, sabe? Mas precisa saber gerir pessoas, gente. Isso é importante, sabe? Não adianta ser muito pavio curto, não adianta ser... Se você é meio assim, você tem que não só se policiar, mas se instruir também de como gerir pessoas, porque é algo que faz muita diferença. Por exemplo, você não vai provavelmente ter muita ação trabalhista, né? Porque quem é muito estourado, quem é muito não sei o quê, o funcionário sai revoltado da empresa, aí já entra na justiça, já pede um monte de coisa, já mente lá também, né? Porque já fala que tudo acontecia lá dentro. Então, assim, nossa, são tudo modos, né, assim, de você falar, de você abordar, de você resolver as situações da melhor forma para que, né, as coisas fluam bem, né? Agora eu consegui estabilizar a casa. Estou colocando à venda, vender no auge. Meu Deus, mais um vendendo a casa. Bastante gente entrando. Beleza, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês viram os stories de hoje aí? Vocês viram, não? Se vocês viram, não sei, se não vão lá ver, que a gente já tem, né? Esses dias atrás tinham vindo perguntar quando que ia abrir nova turma. Nós já temos data, então, né? Eu e minha equipe, a gente já definiu a nova data para abertura da próxima turma do curso, a Casa de Repouso Modelo. Então, se você não viu, vá lá ver. Vai ser dia 22 agora, no mês de junho, tá? E uma coisa que é bem importante, que diferente de todas as outras turmas que foram abertas, tá? Essa vai ser num aulão fechado. Então, não vai ser aqui pelo Instagram, não vai ser por YouTube, às vezes que acontecem, né? Não vai ser, tá? Então, por isso que as vagas vão ser bem limitadas, porque a gente vai fazer dentro de um aulão fechado. O que eu posso dizer pra vocês, por enquanto, que é um aulão fechado. Então, pra isso, tem um link, que já tá até lá na minha bio também, ou se não, você vai lá nos stories, que vai ter um aulão, e dentro desse aulão a gente vai abrir as vagas. Então, vão ser vagas limitadas e só pra quem estiver lá comigo dentro desse aulão, tá? Não vai ser aberto ao público, assim, pra qualquer pessoa que esteja ali comigo, tá bom? Então, pra isso, você tem que se adiantar e já ir garantindo a tua vaga, porque... eu ainda não posso falar quantas vagas são, mas são vagas limitadas para estarem comigo lá dentro, tá? Desse aulão ao vivo, tá bom? Beleza, gente? O desafio atual é gestão de pessoas, exatamente. Gerir pessoas não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. Eu tava falando até com a menina da minha equipe, né? Que ela tá até aqui, a Rizen, que ela tá sempre respondendo vocês. Ela falou, né, pra mim, eu acho que eu não conseguiria, né, é muito difícil. Eu falei, é difícil, gente, eu em muitos momentos, assim, a minha vontade era, né, assim, a vontade, né, mas a gente não pode, né, a gente tem que respirar fundo, entender, ponderar em situações, né, as pessoas falam assim, demite de uma vez, mas você tem que entender o que tá acontecendo, né, tudo tem dois lados, às vezes não é bem daquele jeito que as coisas estão chegando pra gente, né, por isso que eu falei, tem muita fofoca, funcionário às vezes só quer prejudicar o outro, a gente tem que entender a situação, né? Então, tem que fazer as coisas com calma, né? E aí, como que eu então consegui chegar
nessa rotina, né? De conseguir folgar meus finais de semana, de ter um horário excelente, assim, para entrar e para sair. Eu entrava 8h30, porque eu deixava meu filho na escola às 8, então eu chegava até umas 8h30 eu tava lá. E 4h30, 4:45 eu saía, porque era o horário que eu pegava ele na escola. E depois eu não voltava mais, ninguém me ligava. Raras vezes acontecia de alguém mandar um WhatsApp, funcionário, né? Me mandar perguntando alguma coisa que talvez a gente tenha esquecido de comentar. Ou até eu, às vezes, também, né? Esquecia de comentar alguma coisa importante que tinha que passar e entrava em contato naquele momento ali. Mas não era algo que sempre acontecia, tá? Então, assim... o que eu buscava era conseguir aos poucos ir formando a equipe com o meu perfil, né? Então, assim, isso demorava, né? Então, assim, principalmente na segunda instituição, né? Que foi do zero. Então, aos poucos a gente ia contratando, não dava certo, vinha outro, não dava certo, até que as coisas começaram a se ajustar. Essa aqui deu, aí vai indo para outra, essa aqui também. E ia se formando, então, essa equipe. Depois que essa equipe se formava, então era o momento, porque no começo da segunda, né? Porque da primeira, como eu já falei, eu já peguei a aberta. Da segunda, óbvio, né? Que eu ficava lá o tempo todo, que também tive que ficar até mais tarde, de noite, às vezes até o funcionário da noite pegar o jeito. Domingo, feriado, isso no começo. Então, depois que eu formo essa equipe, o que eu começo a fazer é treinar e delegar aquilo que elas podiam resolver. Tinham coisas que não, mas tinham coisas que sim. E eu mostrava para elas que para mim, Roberta, isso não quer dizer que seja para todos, né? Mas que para mim, Roberta, os meus finais de semana, eu tinha filho menor, meu filho agora tem 7 anos, né? Mas assim, era filho pequeno. Então, para mim, os meus finais de semana eram importantes. Passar com o meu marido e com o meu filho, com o meu irmão, com cunhados, enfim, não importa, né? Então, era importante pra mim. Então, isso tem que ser dito que isso é importante. Então, eu dizia, olha, gente, isso pra mim é importante. Então, ó, vamos lá. Vocês podem, em situações assim, resolver assim. E fui orientando, ensinando no começo, né? Até que elas pegassem realmente o domínio daquilo e tal. Elas normalmente ainda me ligavam, né? Ainda me procuravam. Roberta, é assim, posso fazer dessa forma? É dessa forma que eu posso falar isso para o familiar? Enfim, coisa assim. Depois, com o tempo, elas começaram a entender como que a coisa funcionava. O que elas falavam para a família me procurar na segunda, porque era dia útil, que não ia ter o que fazer naquele dia. E da mesma forma, eu falava isso para os familiares também, né? Então, assim, eu dizia, olha, finais de semana, coisas administrativas, coisas não sei o que, a gente não vai resolver, né? Eu vou vir ou vou resolver quando for coisa urgente, coisa, né, de saúde deles, dos idosos, algo, né, sério que aconteça, eu tô sempre à disposição, eu nunca tirava o meu celular do meu lado, né, tava sempre comigo, mas tinha que respeitar isso também, né, família é difícil às vezes, família não respeita, tanto é que eu fiz peguei um outro chip separado, né, porque quando eu abri a segunda casa, meu celular virou uma loucura, e aí eu peguei um outro celular com outro chip, né, para realmente as famílias entenderem que era só emergência finais de semana, senão ficava o tempo todo. Mas isso é algo que você também tem que ir falando, e falando, e falando, até que, né, vão pegando o teu ritmo e o teu jeito também, tá bom? Mas, além disso, né, era o jeito, então, que eu tratava esses funcionários, né? Era o jeito que eu tinha de dar gratificações, festinhas aqui e ali, né? Enfim, as coisas como eu fui conseguindo para que elas entendessem o que elas podiam resolver sozinhas, o que elas tinham que trazer para mim, pra gente ter um ambiente bom de trabalho, por ser só mulheres também, né? Então, assim, pra gente tentar ter o melhor ambiente possível, né? Então, cuidar com esse negócio de fofoca, de trás aqui, vai pra lá, que é difícil também, mas é coisas que a gente precisa também tentar trabalhar, né? Então, se você não tem muito domínio em gerir pessoas, você precisa repensar, sendo dono de uma instituição onde você vai gerir pessoas, né? Então, assim, pense um pouco, reflita um pouco como que tá sendo a tua postura como dono, o que você tem feito, de que forma você tem agido com os teus funcionários,
né? Se você tá tendo muita ação trabalhista, se preocupe com isso, porque eu em 11 anos eu tive uma só, o que eu considero excelente, e na verdade tive uma por erro meu mesmo. Eu tava grávida e bem no começo da minha gravidez, então assim, hormônios meio desregulados, eu culpo os hormônios por isso. E aí realmente tomei uma atitude ali muito assim, né, impulsiva, e aí deu no que deu, né? Então por isso que eu falo, reflitam assim, né? Porque a gente é o reflexo, sabe, gente? A gente é o reflexo do que a nossa equipe é, tá? Isso é fato. Beleza? Então, eu acredito numa soma de coisas, né? Eu acredito numa soma de coisas. E a minha rotina, eu conseguia, então, delegar. Elas sabiam o que elas tinham para fazer. Eu ficava ali em alguns momentos observando de rotina, né? Passando, supervisionando. Ajustava coisas que tinha que ajustar, que tinha que melhorar, o que tinha que passar para elas e tal. E depois eu ia fazer minhas coisas. Então, por isso que eu conseguia, dentro desse horário, fazer tudo que eu tinha para fazer. Ah, mas nunca acontecia nada que saía da tua rotina? Claro que sim. Muitas vezes aconteciam muitas coisas. Idoso saía, entrava, morria, família. Um monte de coisa acontecia também comigo, né? Só que assim, aí eu priorizava o que eu precisava fazer naquele dia que não podia ficar pro próximo, e o que podia ficar, ficava pro próximo, porque eu esperava, né, que no outro dia as coisas meio que voltariam ao normal e eu podia dar sequência na minha rotina. Mas se eu ficasse o dia inteiro correndo atrás de funcionário, eu também não ia dar conta das minhas coisas. E as minhas coisas iam porque eu fazia tudo. E eu era minha RT também, das duas casas. Então, assim, não dava tempo de eu ficar, entendeu? Arrumando, como é que fala? Cabelo em ovo, que senão não ia dar tempo mesmo de fazer nada. E assim eu fui conseguindo, né? Aos poucos, ir montando a equipe que eu queria, do jeito que eu queria, fazendo, então, delegando como eu queria, e as coisas, então, começaram a funcionar. Nunca tirei férias, assim, não, nunca tirei. Era 5 dias, às vezes 4, às vezes 7, dependia do momento, dependia de uma série de coisas, né? Mas um pouco eu sempre conseguia. Fins de semana, sempre feriados também, pequenos, assim, né? Às vezes que caía numa quinta, numa sexta. E férias, assim, dias mais prolongados eram menos, mas dava um jeitinho, às vezes, de conseguir, tá? Então, é possível, né? Você só tem que se organizar, né? Tem que se organizar, tem que focar naquilo que você quer, que você consegue alcançar, tá bom? Então, gente, ando com 2 celulares e câmera. Ah, mas era exatamente assim, eu tinha os dois também, um que era meu pessoal e um que era da instituição. Tive que separar, porque senão eu ia ficar maluca, né? 30 e tantos idosos, quase 40 idosos, eu ia ficar doidinha. Com 17 funcionários, ia complicar, né? Então, assim, tinha que ter uma separação, senão ia ficar complicado. E aí, depois que eu separei, facilitou bastante, assim, minha rotina também. Então, gente, o que eu queria trazer pra vocês, assim, reflita um pouco na postura de vocês, tá? A gente, normalmente, costuma responsabilizar outras pessoas. Isso é normal do ser humano, né? A gente não consegue, às vezes, apontar pro nosso próprio erro, né? Saber que nós estamos errando, que o que a gente tá vivendo é responsabilidade nossa, né? Então, assim, se você é o dono da instituição e você não tá conseguindo, muito provavelmente é algo que você não tá conseguindo fazer, né? Então, assim, você não conseguiu formar a equipe legal, você não tá conseguindo treinar a tua equipe do jeito certo, você não confia ao ponto de delegar. Como é que você vai folgar se você não confia nos teus funcionários? Você vai ficar... Esse negócio de câmera que ela falou ali é complicado. Quando eu coloquei câmera nas casas, lá, né, difícil, porque é algo meio viciante, assim, você quer ficar o tempo inteiro monitorando o que os funcionários estão fazendo, e aí você também, uma hora eu me lembro que o meu marido falava, viu, larga isso aí, você não tá lá, mas você tá lá o tempo inteiro monitorando o que tá acontecendo. Então isso a gente também tem que aprender a se policiar, né? Então são tudo posturas, entende, gente? É tudo modo de você agir e reagir às situações, né? E entender que são consequências de atos seus, né? Então você tem que aprender a delegar, você tem que dizer o que é importante pra você.
ver que eles podem confiar em você, mas que você também precisa confiar no funcionário. Se realmente o funcionário não tiver bom e tal, você tem que trocar de funcionário, tem que saber avaliar, né, se esse funcionário realmente é bom ou não, se tá, o que tá vindo às vezes para você, né, de informação desse funcionário é real ou não é real, através de câmeras, você também consegue saber melhor como que a coisa tá, né, entende? Tá certo? Mas saibam que tudo é o teu reflexo, e o teu reflexo vai chegar lá no final do teu atendimento, né? Então, se você é um líder desorganizado, que não consegue resolver tuas coisas, que tá sempre meio que começa uma coisa, não termina, começa uma coisa, não termina, não tem jeito pra falar com a tua equipe, é grosseiro, vive faltando o teu funcionário, você vive mudando de funcionário, também tem muita casa assim, muita casa, você chega hoje lá, é uma equipe, aí dali uma semana você chega, já 3 já não são mais, já mudou 3, já tá outras pessoas lá. Aí dali 2 semanas você volta, eu recebia muito idoso, assim, que as famílias vinham falar, não sei, era muito estranho. Cada semana era um funcionário que estava dentro daquela casa. Tem o período de adaptação até você formar a tua equipe, mas isso não é para ser para sempre, essa rotatividade, assim, de funcionário, não é normal que seja, entende o que eu quero dizer? Né? O Thiago, quando eu coloquei a câmera no início, fiquei neurótica. E olha que não tem em todos os ambientes, mas é exatamente, eu ficava o dia inteiro. O dia inteiro vendo e ouvindo, né? Vendo e ouvindo, entendeu? Que tinha áudio, né? Então, é complicado. São coisas que a gente também tem que aprender a se policiar, né? É preciso, tá? Então, são mudanças de postura, são coisas, mas que, gente, isso vai fazer muita diferença na qualidade de vida de vocês. Tem pessoas que talvez não se importem realmente de ficar de domingo a domingo, de dormir, de não sei o quê. Às vezes não tem família, não tem filho, não tem marido, não tem, né? Enfim. E aí, tudo bem. Se essa for a tua vida e você gostar, tá tudo certo. Mas a vida social, a vida em família, a vida fora da instituição, ela existe, né? E isso é importante que a gente tenha e que a gente vivencie também, porque é onde a gente normalmente recarrega as energias da gente pra voltar, né? Porque é um trabalho puxado, é uma rotina acelerada normalmente, com muitas coisas para fazer, né? Então, se a gente não consegue chegar num ponto de equilíbrio, onde a gente consiga... Quantas vezes, por exemplo, eu escutei as pessoas falarem, mas você consegue dormir bem à noite? Gente, sempre dormi bem à noite, assim, nunca tive, entende? Porque, meu Deus, se eu não conseguir confiar nos funcionários que eu tenho, então talvez não fosse o caso de eu ter casa de repouso. Ou não ter funcionário, então. Eu mandava todo mundo embora e ficava lá dentro. Dia e noite, né? Porque daí não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, né? Então, se imuna das coisas que você pode para te trazer segurança. As câmeras é uma delas, mas não se torne refém das câmeras, né? Mas é uma situação. Tente ter esse olhar mais externo e mais de fora para os teus funcionários. Saiba filtrar o que chega até você. Nem tudo que vai chegar para você é verdade, tá? Porque existe essa coisa de competição entre os funcionários. Então, assim, é algo que você precisa estar atento, realmente, né? Refletir sobre aquilo para ver quem realmente tem que sair da equipe, às vezes, que não tá dando mais certo, entendeu? Mas são coisas que vocês têm que trabalhar para alcançar, tá bom? E aprender a confiar, gente, porque se vocês não aprenderem... Aí tem todas as outras coisas, né? A gente tem o poder da advertência, dependendo da situação, do que for visto, do que for pego até pelas câmeras e tal, você pode aplicar advertência, né? Que também é uma forma de te respaldar de alguma coisa que tenha acontecido ali dentro, enfim, né? Mas é vocês que têm que mudar a postura de vocês. O que eu queria dizer hoje era isso, assim, reflitam sobre a postura de vocês. Às vezes vocês reclamam, muito é o funcionário, mas muitos vocês reclamam, não tem funcionário, são todos péssimos, ninguém se compromete, ninguém não sei o que, sim, muitos mesmo, porque é uma área em crescimento, é muito fácil você virar cuidador, é muito barato você virar cuidador, você não precisa nem sequer do ensino médio ali, né, finalizado até a 4ª série, qualquer pessoa pode fazer o curso de cuidador. Pouquíssimo tempo você está formado, tem um campo enorme para contratação, porque hoje em qualquer lugar está se contratando cuidador de idosos. Então, sim, tem muitos funcionários ruins mesmo, muitas pessoas que não têm o menor comprometimento, menor vocação, menor jeito para cuidar de idoso,
mas tem muitos que sim. E aí você valoriza esses que sim, né? Você segura essas pessoas que são boas, você faz bonificações ou gratificações para que ela se sinta reconhecida, que, né? Entendeu? Então, tudo isso faz muita diferença lá no final. E vai refletir no teu atendimento, porque a pessoa vai estar bem, vai estar feliz trabalhando, vai estar realizada, né? Você tá sempre ali para qualquer coisa. Algo que as meninas sempre falavam muito para mim, assim, porque algumas vinham já de outras casas também, né? Já tinham trabalhado em outras instituições. E aí falavam, né, do quanto eu tava disposta sempre a estar ali, né? Ah, Roberta, ó, não tá legal isso aqui, a gente precisa rever essa rotina desse idoso, tá complicado, enfim, qualquer coisa assim, de um idoso muito mais comprometido. Então, a gente sentava e a gente discutia um plano de ação juntos, entende? Não era eu que chegava lá e impunha, ó, a partir de agora vocês vão, esse idoso vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser nesse horário, vai ser, se vira. Não era assim que eu fazia, entendeu? Eu chegava, sentava, gente, ó, a gente tem que rever a rotina dessa idosa aqui. Como é que a gente pode fazer? Vamos lá, qual horário fica melhor, que jeito, quem que pode fazer, quem manuseia mais facilmente essa idosa, né? E a gente ia formando a rotina que ficasse bom para todo mundo, não era algo que eu impunha, era algo que a gente discutia juntos, entendeu? Elas faziam parte, né? Entende? Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês darem uma pensada no papel de vocês, né? Da importância do papel que a gente como dono tem dentro da empresa, né? Tá bom, gente? E que vocês trabalhem por isso e entendam que isso é trabalhoso de se conseguir, mas é possível, né? E que vocês vão ganhar muito em qualidade de vida, né? De tempo em família, de fins de semana. Vai ter dia que eles vão ligar, você vai ter que meio que largar tudo e correr pra lá. Para resolver alguma coisa, ou entrar em contato com alguma família para resolver coisas, isso é normal. E quando a gente entra na área, a gente tem que saber que esse é o nosso trabalho, a gente vai ter que estar disponível. É como um médico, né, que vai se formar em medicina, dependendo da área que ele for atuar, por exemplo, se ele for obstetra, ele sabe que a hora que o nenê nascer, é a hora que o nenê quer nascer, né, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que estar ali à disposição para resolver a situação. A mesma coisa a gente, vai ter coisas que não tem como delegar, que é nós que temos que fazer. E tem coisas que é possível, né? A gente delegar e tentar chegar num equilíbrio aí. Grande parte dos fins de semana vocês podem ficar em casa, em família, feriados, né? Beleza, gente? E aí, vocês têm mais algum comentário, alguma coisa para falar? Treinamento faz parte das atividades da enfermeira-chefe da casa. Treinamentos até o RT, né? O RT faz treinamentos, mas como eu era a minha própria RT, então isso cabia a mim. E na verdade era algo que eu gostava de fazer, porque eu também queria estar sempre muito por dentro de tudo, né? Que esse era o meu perfil, né, gente? Assim, não tem certo e errado, cada um tem seu perfil. Mas era algo que eu queria. Então, como eu já era minha RT, tinha que ser eu mesma. Então, era eu que fazia as reuniões, era eu que ajustava as coisas, era eu que fazia tudo. Quando você tem um enfermeiro ou RT, que pode ser até a mesma pessoa, você pode delegar isso pro RT, né? Para que ele faça e depois ele só te posiciona das coisas, né? Do que estão acontecendo, para que você esteja ciente do que acontece dentro da tua instituição. Então, além de tudo, porque eu gostava da função de RT também. Mas é algo que vocês também podem delegar, né? Então, assim, o RT faz muita coisa. A função do RT é imensa. Eles pegam para eles muitas responsabilidades de papelada, documentação, de supervisionar a equipe, de treinamento de equipe. Tudo isso o RT faz. Então, se você delega isso para o RT também, nossa, é excelente. Ele só vem e te repassa as coisas. Ou em alguns momentos você também pode participar de reuniões, né, junto. Mas é muito bom. Isso aí facilita o dia a dia pra caramba, né? Eu também adoro essa parte de ensinar para poder delegar sem medo. Gente, assim, um dia, não sei quem perguntou aqui pra mim na live, ai, mas se o idoso cair, a família pode me processar? Gente, assim, meu Deus do céu, ó, a gente lida com vidas, a gente lida com finitude, né? A gente vai lidar com morte, a gente vai lidar com uma série de coisas. E a gente também vai lidar com situações assim.
fatalidades que podem acontecer. Pode tanto acontecer lá na casa da pessoa, com o filho ou com um cuidador particular que pode estar ali do lado do idoso e um segundo que esse cuidador vai ao banheiro e esse idoso caia. Isso pode acontecer. Isso não quer dizer que seja negligência, são fatalidades. Pode ter sido negligência, né? Mas assim, ocorrem fatalidades também. Eu tive idoso que caiu e fraturou comigo. Sim, 11 anos de vivência em instituição, sim, acontecia. Muitas vezes eram idosos agitados, idosos com demência, que não tinham mais na memória, assim, que não andavam, né? Porque assim, o idoso realmente num estágio ali, dependendo, ele não lembra que ele não anda. Ele fala, eu preciso fazer tal coisa. E ele acha que ele anda, ele levanta e não consegue andar. E aí ele cai, né? E em situações assim ocorrem as fraturas, né? Então, assim, acontece. Ai, mas a família pode processar, gente. Eu, por exemplo, nunca passei por nenhum problema com familiar de tipo algum de processo. Vivenciei problemas com familiares também, mas nesse sentido nunca, tá? Porque são fatalidades e ninguém tá livre de que isso aconteça. E infelizmente acontece, tá? Márcia, estou em falta com treinamento. As equipes sempre as equipes sempre têm muitas tarefas e tem mesmo. Eu não conseguia sentar e fazer reuniões, entendeu? Muitas vezes era andando e eu, gente, ó, nós temos que resolver tal coisa, ou às vezes no horário que a gente conseguia sentar tomar um café à tarde, era o horário que eu conseguia dar uma passada, né, de direcionamentos, quando entrava idoso novo, que eu queria orientar, que eu queria, né, enfim, não é assim que a gente conseguia sentar horas ali, não, às vezes era uma meia horinha, 20 minutos, aí já chegava a visita, daí já vira aquela loucura. Mas era nos momentos que dava tempo, né? É um olho no peixe e outro no gato. Mas mesmo um olho no peixe e outro no gato, infelizmente, a gente não tá livre de que aconteça. A gente pode ter o maior cuidado do mundo e pode ter casa que realmente seja, né? De negligenciar, não sabe, né? De todas as casas. Mas assim, eu posso dizer da minha, né? Não eram situações, eram fatalidades que aconteciam. Por exemplo, o idoso que arranca a sonda, né? O idoso que arranca a sonda é muito comum. Às vezes vem do hospital com sonda nasogástrica e o idoso é agitado e veio sem luvinha na mão, até mesmo com a luvinha, né? Consegue arrancar e pá, arranca. Não adianta, não tem o que fazer. A família vai vir ali gritar, espernear, não sei o quê. Gente, acontece, são fatalidades que acontecem. A gente tá ali, a gente tá disposto a vivenciar qualquer situação. Então, por isso que a gente, quando é dono, a gente tem que saber tudo que pode acontecer e saber como que a gente vai se portar e resolver as coisas, né? Certo, gente? Mais alguma coisa? Mais algum comentário aí de vocês? Ih, tem tanta história, né, gente? 11 anos. Meu Deus do céu, tanta coisa que a gente acaba vivendo, né, dentro de uma instituição, muitas situações com o idoso que tem agressividade, né, que idoso que tenta, por exemplo, eu sempre trabalhei só com mulheres, como eu falei, né, e idoso homem, volta e meia, em estágios de demência e tal, era muito mais comum em homem, né, de ter agressividade física mesmo, assim, né, então, tinham situações, por exemplo, que eu não tinha condições de ficar com um idoso, homem, porque eram todas meninas, mulheres, né, que trabalhavam, aí iam lá para dar banho no idoso, o idoso tentava fazer alguma coisa com a funcionária, né, então, assim, tem várias situações que a gente passa e que quando não se é da área, não se tem muita ideia de tudo que pode acontecer, mas tem muita coisa, né, muitas situações que a gente acaba vivenciando, então, a equipe tem que ter confiança em você, né, saber que se vai reportar um problema pra você, você vai resolver, entendeu? Você não vai, conheço o dono que é assim, né? Vou ver. Mas não toma uma postura, não toma uma atitude, entende? De situações com idosos mesmo, que às vezes não dá pra gente ficar com algum idoso ali. A gente tá colocando em risco os funcionários e os outros moradores também. E tem dono que não tá muito aí não, entendeu? E aí, você tem que ter isso, né? Então, eu vivenciei situações assim, que eu não tinha condições de ficar com o idoso, porque eu tava colocando em risco as minhas funcionárias, né?
Quando o Conselho Municipal pede contratos e rotinas da casa, somos obrigados a mandar com valores? Sim. Aham. Essa renovação do Conselho Municipal do Idoso, aqui tem acontecido a cada 2 anos. Eu não sei se por aí no Brasil também tem sido atualização a cada 2 anos. Existe uma ficha padrão deles, né, que a gente preenche, que vai com valores. Vai com valores de mensalidade, sim. E os contratos, cópias de contrato, né? E normalmente eles têm uma ficha padrão, pelo menos aqui eles têm uma ficha padrão, que a gente coloca os dados do idoso, grau de dependência, telefone de contato dos familiares e quanto que o idoso paga de mensalidade na instituição. Eles têm esse acesso, sim, eles pedem. Deixa eu ver o que mais. A Cara, hoje só trabalhamos com público feminino. Tem muitas casas que optam trabalhar só com mulher, né? Aqui em Curitiba tem algumas também, que atendem só mulheres. Gente, assim, né? Isso também é de perfil, né? Eu falei de homens que têm agressividade e tal, mas eu tive homens maravilhosos, assim, também, que eu tenho na minha memória com muito carinho, assim, que eram muito respeitadores, né? E tem aqueles que não, então, assim, né? São pessoas que a doença interfere muito, né? Que não necessariamente tinham esse tipo de conduta, mas que com a doença, né, acabam apresentando, né, esse tipo de conduta. Então, é complicado. Mas é mais comum em homem, né? É mais comum. Ainda mais porque o homem dificilmente perde essa parte mais, assim, de sexualidade. Isso permanece, assim, né? Muito, né? Aflorado. Às vezes até aflora mais, né? Com a demência. Então, tem essas situações aí que podem vivenciar. Cris, e quando isso acontece de não ficar com o idoso, qual a conduta? Então, isso tem que estar em contrato, né? Então, assim, existe o contrato, lá existe a cláusula de rescisão de contrato. Lá tem que estar escrito situações em que pode acontecer a rescisão contratual. Esse é um caso de não adaptação de ambas as partes, né? Pode ser que você ache que esse idoso não... como é que eu digo assim... Tem idosos que eles interferem no todo, assim, ele desestrutura a casa, sabe? Você tem idosos tranquilos, tá tudo bem, esse idoso entra, desestrutura tudo, é agitado, ele grita, ele isso, ele aquilo, a casa fica assim, né? Fica todo mundo meio desse jeito, assim. E aí não dá, né? Acaba desestruturando a casa toda. E aí isso tem que estar em contrato. Aí você coloca na cláusula que ambos os lados podem rescindir o contrato. De repente a família, por algum motivo, também não gosta ou acha que o idoso não ficou bem e ela também pode rescindir o contrato, tá? E aí o tempo de rescisão, o tempo que prazo, né, que você dá para que a família leve o idoso embora, isso tudo tem que estar lá também. Gente, tem mais algum comentário? Senão eu já vou encerrando. Aqui em Itu é cada ano esse relatório. Sim, pode. Todo. Tem lugares que é uma vez ao ano. Aqui eles já passaram a cada 2 anos. Que é muita papelada pra caramba. Aí pelo menos aqui é a cada 2 anos. Sim, gente. Os dois lados podem rescindir contrato, né? Esse negócio aí de que a gente não pode rescindir, imagine, a gente não é obrigado a ficar com ninguém, né? Deixa todo mundo em desequilíbrio. E aí, às vezes não vale a pena, sabe? Porque prejudica o andamento todo da casa, deixa os idosos estressados, os funcionários estressados por causa de uma única pessoa, sabe? Às vezes não vale a pena a gente ficar. Não vale a pena, desestrutura muito, né? Então, e a gente não é obrigado a ficar com ninguém. Lá você coloca, não houve adaptação, blá, e tal, e te dou um prazo, daremos, né? A instituição dá um prazo de tantos dias para a família procurar, enfim, levar ou qualquer coisa assim. Tá bom, gente? Mais algum comentário, alguma pergunta? Ó lá, 9:10 já, senão daí eu já vou encerrando. Beleza, gente? Agradecer a participação de todo mundo, né? É tão bom sempre fazer essas lives com vocês aqui participando. Gleice, qual modelo de prontuário você utiliza? Prontuário, gente, vai muito da regional de vocês também, sabe? Por exemplo, há uns anos atrás, a minha regional da vigilância dizia que tinha que ser em livro. Aí, de repente,
chega para mim e fala assim: ah, não, em livro não dá porque de repente você precisa achar daquele idoso específico, então vamos passar para fichas individuais. E aí começou fichas individuais. Tudo sobre aquele idoso estava numa prancheta, tudo, desde sinais vitais e prontuário junto. Então aqui, hoje, as instituições normalmente são cobradas dessa forma, de forma individual, cada um tem sua ficha. Ai, que bom, obrigada, gente. Geralmente são 30 dias o tempo que você dá de rescisão, né? Para que a pessoa encontre uma outra instituição. Karine, se rescindir o contrato, precisa devolver a mensalidade, isso também vai ficar em contrato. É você que vai decidir, tá? Por isso que normalmente se dá o prazo de 30 dias. Porque aí, normalmente, quando a pessoa paga a mensalidade, você dá o aviso. Aí, por exemplo, todo dia 5, digamos que você receba a mensalidade. Aí, nesse dia 5, você comunica, né? Se não for algo muito urgente, assim, né? Porque se for algo que tá muito sério, que tá colocando em risco, não sei o quê, claro que não vai ser dessa forma. Mas se é algo que dá pra guardar e tal, você vai avisar no dia do pagamento. Fala, ó, não vamos ter mais condições, você faz a rescisão contratual e tal, e fala, ó, tem 30 dias a contar dessa data, aí você não precisa devolver nada, porque vai correr os 30 dias da mensalidade, tá bom? Regiane, obrigada por dividir suas experiências. Imagina, gente, é um prazer sempre estar aqui ajudando vocês, tá bom? Eu acho que eu vou encerrando. Vocês fiquem de olho aí que daqui uns dias vai rolar a live com o convidado lá, tá? A gente teve um imprevisto aí, não deu pra fazer, mas vai ser bem legal. Tenho certeza que muitos de vocês vão aproveitar bastante. Maria Mercedes, mais uma vez, muito obrigada, Roberta. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Tá bom? Sempre muito bom estar com vocês aqui, com a participação de vocês, com perguntas. Obrigada, gente. Obrigada, eu vou encerrando então. Tenham todos uma boa noite. A gente se vê, eu espero vocês no nosso aulão da semana que vem, tá bom? Conto com a presença de vocês. Tchau, gente. Uma boa noite.